Então vamos abordar mais um tema de um curso Milagres, que é o tema do perdão. O curso Milagres, como eu já disse, é um sistema de pensamento que nos leva a entender o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo no mundo. É um sistema de pensamento que fala de um processo espiritual, filosófico e psicológico. E o curso Milagres aborda o perdão de uma maneira muito importante. E o curso diz que o perdão é um dos processos mais importantes desse mundo, porque sem perdão não há paz. Se você não perdoa, não há paz interna. O perdão, ele é fundamental para que nós estejamos com a consciência tranquila, para que nós estejamos calmos, para que nós estejamos em paz, que permite que então possamos liberar toda a nossa criatividade interna, possamos liberar todo a nossa alegria interna. E o perdão, podemos contrastar o perdão com a mágoa. Quando nós guardamos mágoas, nós sabemos que nos sentimos mal, carregamos aquilo, muitos de nós não temos consciência disso. E um sábio já dizia que, me parece que, não estou muito seguro, foi o Shakespeare que disse que guardar mágoa é tomar veneno e esperar que o outro morra. Quer dizer, toda vez que você guarda uma mágoa, você então tem aquela dor, aquele sofrimento, às vezes não reconhecido, e você carrega aquilo por um longo tempo, umas pessoas mais do que outras. O perdão ele já foi abordado de várias perspectivas, né? Nós vemos o perdão em diferentes... na religião cristã se fala muito do perdão, e nas religiões, principalmente nas religiões ocidentais, se fala muito do perdão. O curso Milagres, ele diz o seguinte, que o perdão é como nós libertamos a nossa mente de todo o sofrimento que nós temos. Quer dizer, no momento em que eu guardo alguma coisa de você, ela está ali comigo, ela não vai a lugar nenhum. Quando eu perdoo aquilo realmente, eu me sinto livre. Me sinto livre para me movimentar, me sinto livre para estar tranquilo, para estar calmo. Então, quando eu perdoo o outro, é fundamental entender que, na verdade, quando eu perdoo o outro, eu estou perdoando a mim mesmo. Por quê? Na medida em que eu condeno o outro, é como se eu estivesse condenando a mim mesmo. Porque na medida em que eu condeno o outro, na medida em que eu ataco o outro, que eu faço o outro sofrer, eu lá dentro necessariamente vou estar sofrendo também. Mas quando eu perdoo, então eu me liberto de tudo aquilo. E perdoar é não guardar nada com relação a outra pessoa. Não importa o que a outra pessoa tenha feito com você. Você não guarda nada daquela pessoa. E o perdão é uma coisa gradativa. Ele não acontece assim, ó, eu vou perdoar aquela pessoa pelo que aconteceu. Isso não ocorre. Porque a mente não funciona dessa maneira. A mente leva tempo para ela realizar certas coisas. Então, para mim perdoar alguém que eu acho que fez uma falta grande para mim, eu preciso passar por um processo interno. Muitas vezes eu necessito até conversar internamente com a pessoa ou conversar pessoalmente com aquela pessoa, procurando resolver da melhor maneira possível aquilo que aconteceu, tanto para mim como para outra pessoa. E na medida em que isso vai se resolvendo, aí então o perdão vai se dando. Então ele é de uma maneira gradativa. Não que ele seja gradativo em si, mas porque nossa mente necessita de tempo para trabalhar certas coisas, como vocês já devem ter
já devem ter experimentado isso. Você fica com raiva de uma pessoa e com o tempo aquela raiva vai aos poucos. Se você vai trabalhando ela internamente, ela vai aos poucos deixando de existir. Então o perdão é fundamental, porque quando você perdoa, segundo o curso, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, o Self, o Ser Superior, ele fala do perdão. Perdão como a libertação de todo o sofrimento, de toda a tristeza. Então, quando você não perdoa a outra pessoa, é como se tivesse o ego, né, que a gente chama de ego, ou você pode chamar de anjo mal, ou aquele diabinho que fala nos seus ouvidos, né, que ataca os outros, que critica, que faz fofoca. Né? Ele, então, na medida em que você não perdoa, ele está falando. Por isso que o curso diz que no momento que você perdoa, você está de mãos dadas com o Espírito Santo, com o Cristo, com o Self, com o Ser Superior. E nesse momento, então, você está liberto de tudo. Aí, então, aparece sua criatividade, a sua alegria interna. Você inspira e é inspirado pelos outros. Você tem uma compaixão tremenda pelo mundo. Você faz coisas para ajudar a si e ajudar os outros. E uma das coisas importantes no perdão, o perdão sempre traz a união. Contrário da mágoa que sempre traz a separação. Nós sabemos que a união é a fonte de toda a saúde. Quando nós sentimos internamente unos, nós nos sentimos em paz. Quando nós nos sentimos internamente divididos, nós nos sentimos em conflito. E o conflito é totalmente o oposto da paz. Nós temos essa ideia de que, às vezes, o conflito ele é bom. Não tem nenhum conflito bom. O que eu ensino e que nos diz o curso Milagre, que o curso Milagre é um curso não dual. Se a paz é boa e a paz é a oposta do conflito, o conflito ele não pode ser bom. Agora, o conflito está aí, você não pode negar o conflito. Mas o curso diz que na medida em que você vai ouvindo o seu ser superior, vai ouvindo o Espírito Santo, o que você vai fazendo é abandonando o conflito. E você vai aprendendo com o conflito. Quer dizer, o Espírito Santo usa do conflito para aprender com ele. E quando se aprende com alguma coisa, ela já não é mais necessária. Então o conflito, na medida que você aprende com o conflito, ele não é mais necessário. Você então o abandona. Quer dizer, o abandono do conflito é importante. Por quê? No abandono do conflito nós temos o perdão. Por isso, o perdão é fundamental nas relações humanas. O perdão é fundamental na sua relação com a sua namorada, com a sua esposa, com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe. E nós podemos notar que nós temos uma dificuldade muito grande em perdoar. É muito fácil ter uma mágoa, xingar o outro, atacar, mas perdoar é uma das coisas mais difíceis que tem. Por que isso? Segundo, se nós formos usarmos o sistema de pensamento do curso, a dificuldade em perdoar o outro está no fato de que nós demos por tanto tempo o controle da nossa mente para o ego. E nós deixamos a nossa mente ser tomada por todo o pensamento egóico, egotista, que é o pensamento da separação, que é o pensamento do ataque, da defesa, de preservar a minha integridade, de preservar a tudo aquilo que eu tenho, né, em detrimento dos outros, né, de ser egoísta. Então isso é muito importante para nós entendermos. Uma coisa importante ainda com relação ao perdão é o processo da negação. Porque muitas vezes eu posso dizer para você, eu te desculpo. Uma simples desculpa não tem nada a ver com perdão. Por quê? Você pode desculpar o outro e dentro de você está pensando
que você fez aquilo comigo, mas você vai ter que me pagar. Eu te desculpo agora, mas você vai ter que me pagar pelo que você fez. E aí então eu passo a cobrar de você. Quer dizer, aquilo foi só simplesmente um dizer que eu te desculpo, mas não houve realmente perdão. E às vezes a gente entra em negação, dizendo, não, eu te perdoei mesmo. Quando lá dentro nós sabemos que não houve nenhum perdão. Porque o perdão, ele toma tempo para acontecer, como eu disse. Nossa mente necessita de tempo e necessita, às vezes, de fazer algumas coisas. Às vezes, você precisa até de fazer terapia para perdoar uma pessoa. Você precisa até, às vezes, uma das técnicas que é muito interessante para você perdoar alguém é, se você tem muita raiva daquela pessoa, é você imaginar ela na sua frente e, aos poucos, você ir imaginando ela se enchendo de luz, e aí aquela luz vai enchendo até que ela fica completamente cheia de luz, e aquela luz você deixa que ela venha até você, e aí vocês dois ficam envoltos na luz. Esse exercício pequeno pode ajudar muito nesse trabalho de perdoar. Mas é muito importante que nós estamos falando aqui de um processo psicológico. Perdão, você perdoa não porque você é bonzinho, você perdoa porque você entende a insanidade do perdão. Porque toda vez que você não perdoa, você mesmo está sofrendo. Porque o contrário é a mágoa. A mágoa é um ataque. E é preciso nós entendermos que toda vez que você ataca o outro, você ataca a si mesmo. Por quê? Pergunta-se a você agora, nesse momento. Vê se você consegue uma resposta disso. Pode ser que muitas coisas venham à sua cabeça. Mas uma coisa importante a pensar, que toda vez, essa é uma das coisas mais profundas que eu entendi de um curso de milagres, toda vez que você ataca o outro, você tem que perder necessariamente a sua paz interna. E se você perdeu a sua paz interna, você está atacando a si mesmo. Porque só existe dois lados nos opostos. Ou é a paz ou é o ataque. Se você não tem paz, tem ataque. Então toda vez que você ataca o outro, você está atacando a si mesmo. Porque você tem que perder a paz interna para atacar o outro. Então isso é fundamental, a importância do perdão. E hoje nós sabemos que, por exemplo, em várias pesquisas na área de meditação, nós sabemos que quando nós atingimos a paz interna, as partes dos cérebros, os neurônios, que nos leva a um relaxamento, nos leva a uma tranquilidade, eles estão mais ativos. E liberam todos os neurotransmissores que nos traz paz, nos traz abaixa o nosso nível de estresse. Então, o perdão, como sendo uma fonte de paz, é muito importante tanto para a nossa saúde física como para a nossa saúde mental. Mas é um trabalho que nós temos que fazer constantemente, porque nós estamos, a maior parte do nosso tempo, nós passamos condenando mais do que perdoamos. Pergunta isso a você. Faz essa pergunta. Quanto tempo eu passo durante o dia atacando os outros, criticando, fazendo fofoca, do que perdoando, do que interessado realmente nesse processo interno maravilhoso de você descobrir quem você realmente é, que é aquela luz maravilhosa que o perdão libera dentro de nós, aonde nós sentimos em união com as pessoas, nós não criticamos, nós aprendemos com a pessoa, nós ouvimos e, como diz o Krishnamurti, nós sentamos em frente a uma pessoa sem criticar, sem avaliar, sem comparar, mas simplesmente ali de observador, assim como você observa o pôr do sol, uma flor maravilhosa. Isso traz uma libertação profunda, pode ter certeza.